O domingo foi de loucos na NBA, com a ida de Luka Doncic para os Lakers, Anthony Davis para os Dallas Mavericks e De'Aaron Fox para os Spurs. Eu sou o Diogo Matos e para nos ajudar a perceber o que é que aconteceu e o que pode acontecer aqui na competição, temos no nosso tema do dia o Igor Gonçalves, o nosso especialista de NBA do 00. Igor, começando aqui pelo Doncic, a pergunta tem de ser feita: porque é que os Dallas Mavericks fizeram esta troca? Sim, antes de mais, bom dia. Foi a grande pergunta que todos fizemos, não é? Estamos a falar de um jogador que tem 25 anos, portanto tem uma ainda longa carreira para estar na NBA. Está há 6 anos na Liga, ou estava a cumprir a sua 6ª temporada na Liga. Nas 5 anteriores, ou nas 6 anteriores, em 5 delas foi jogador de primeira equipa da NBA, foi All-Star, foi o líder que levou os Dallas Mavericks ainda no ano passado às finais da NBA. Ele liderou os playoffs em pontos, assistências, ressaltos e roubos de bola, portanto foi absolutamente fenomenal nessa campanha dos Mavericks que culminou nas finais. E de repente os Mavericks trocaram o Doncic. As razões que foram dadas em conferência de imprensa por Nico Harrison, o GM da equipa dos Mavericks, foram umas, as verdadeiras razões são outras. O que ele apontou foi: acreditamos que a defesa ganha campeonatos e ao irmos buscar Anthony Davis estamos a aumentar a nossa possibilidade de ser campeonato. Na realidade, o que aconteceu foram os Dallas Mavericks fazerem basicamente apostarem contra Luka Doncic, apostarem que Luka Doncic nunca vai ser o jogador que todos nós achávamos que ele iria ser, e o jogador que ele já foi. O que é que eu quero dizer com isto? Eles estão a acreditar que, apesar de ter apenas 25 anos, apesar de ser um jogador absolutamente fenomenal ofensivamente, ele nunca vai crescer defensivamente ao ponto de ser uma peça essencial numa equipa que ganha título. E as grandes preocupações físicas com Doncic. Essas são preocupações que são legítimas. O Doncic tem um historial de não se apresentar na melhor vertente física. Tem tido algumas lesões nos gêmeos que normalmente estão associadas à falta de preparação. Ele está, por exemplo, nesta fase mais pesado do que deveria estar. Portanto, os Dallas Mavericks olharam para isto tudo, para as suas debilidades defensivas, muitas vezes para o seu falta de controle dentro dos jogos, que ele enerva-se muito com os árbitros e por vezes perde um bocadinho a noção do que está a fazer. E olharam também para a questão física e disseram: não, nós não acreditamos que este jogador de 25 anos, que nos últimos 5 anos foi sempre um dos candidatos a MVP, que os levou à final 4, 5 meses, nós não acreditamos que este jogador nos vá dar aquilo que nós queremos, que é o título. Preferimos encurtar a nossa janela, porque Anthony Davis tem mais 6 anos do que Luka Doncic. Preferimos encurtar a nossa janela de ter uma equipa de possibilidade de campeã, mas para nós aumentar a nossa possibilidade dentro dessa janela mais pequena. Vamos ver se vai correr bem ou não. É uma daquelas trocas que nunca aconteceu na NBA e que, se correr mal, provavelmente vai custar o trabalho tanto ao GM como ao treinador, e só não custa ao dono, porque ninguém pode comparar por cima do dono. Igor, e olhando para o outro lado, para os Lakers, quais é que são as razões para este negócio? Afinal de contas, falámos do fiel escudeiro de LeBron James nas últimas temporadas, não é verdade? Sim, o Anthony Davis é um dos melhores amigos de LeBron James. Eles são representados pela mesma empresa, que é a Clutch. A Clutch é detida pelo melhor amigo de LeBron James, Rich Paul, portanto há aqui toda uma ligação. Na altura, quando o Anthony Davis forçou a saída dos Pelicans, ele só queria ir para os Lakers para jogar com LeBron James. O LeBron James não sabia desta troca. Aparentemente, segundo todas as notícias, ele estava literalmente a jantar após uma vitória contra os New York Knicks, e quando recebeu as notificações que tinha acontecido esta troca, ou seja, foi uma troca que foi feita em total segredo. É uma coisa muito rara. Para os Lakers, o que isto significa? Os Lakers, obviamente, perceberam que esta equipa, liderada por LeBron, com Anthony Davis como seu fiel escudeiro, como tu disseste muito bem, atingiu o seu limite. LeBron James tem 40 anos. Independentemente dele ainda estar num nível absolutamente assombroso para quem tem 40 anos, a sua janela está a fechar. Será mais 1, 2 anos, não sabemos, mas LeBron James já não é um dos 2 melhores jogadores da Liga, já não é um dos 5 melhores jogadores da Liga. É um ótimo jogador, é brilhante para quem tem 40 anos, mas os Lakers perceberam que, por muito que ainda tentem espremer uma última réstia de qualidade desta equipa, nunca será suficiente para olhar para o título. E ao trazerem Luka Doncic, o que os Lakers garantiram foi que a transição da era LeBron James
para a próxima era, que era uma coisa que estava a preocupar muito os adeptos dos Lakers, porque nós não sabíamos, desculpem ter dito, mas a camisola revela a minha equipa, nós não sabíamos o que é que iria acontecer no pós-LeBron, não havia propriamente uma réstia de grande esperança, porque Anthony Davis, apesar de só ter 31 anos, é um jogador que não tem muitas dificuldades em ser a primeira opção de uma equipa, porque a sua criação de lançamento individual é limitada a um poste. E, portanto, havia muitas dúvidas sobre o que é que iam acontecer no pós-LeBron. Ora, com Luka Doncic, os Lakers garantiram, pelo menos à teoria, estando os Lakers depois confortáveis em renovar os contratos de Luka Doncic, garantiram que os próximos 10, 15 anos da equipa vão ter uma figura. Os Lakers são conhecidos por ter sempre uma ou duas, mas ter sempre pelo menos uma superestrela, desde Magic Johnson, desde Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, desde LeBron James, sempre há estrelas na equipa dos Lakers e, portanto, agora o Doncic vai, no fundo, herdar a tocha de LeBron James. Esta troca não foi feita para que este ano os Lakers sejam melhores do que poderiam ser, foi feita para que nos próximos 10 anos os Lakers tenham uma peça fundamental para reconstruir à volta no pós-LeBron James. Em relação ao Anthony Davis e ao LeBron James, eles estiveram juntos. Esta era a 5ª temporada que eles estavam juntos. Ou, aliás, era a 6ª temporada, eles fizeram 5 temporadas completas. Nessas 5 temporadas completas há um título, que eu costumo dizer que é o título mais importante da história dos Lakers, porque é no ano em que morre Kobe Bryant, portanto os Lakers puderam quase que fazer aqui um luto a Kobe Bryant com a conquista desse título, portanto o Anthony Davis vai estar sempre na história dos Lakers, provavelmente vai ter a sua camisola retirada daqui a uns anos. Deu um título, deu uma final de conferência, deu 2 eliminações na primeira ronda e deu uma falha de playoff. Não foi brilhante, houve momentos em que Anthony Davis foi frustrante também devido às suas lesões, mas nos últimos anos Anthony Davis esteve num ano muito bom, que culminou com um ano do ano passado muito bom, onde ele foi a primeira equipa defensiva, foi All-NBA, portanto esteve nas equipas da Liga. Portanto, para os Lakers é o fim de uma era, mas mais importante que isso é preparar já a próxima era. Igor, eu nestes dias fui confrontado com uma citação que gostava de partilhar contigo e ter também um bocadinho a tua opinião. Nesta transferência, se é que se pode dizer assim, fala-se tanto do Doncic, da polémica, da forma como saiu de Dallas, que quase esquece o quão bom jogador é Anthony Davis. Concordas um bocadinho com isto também? Sim, é assim... O Anthony Davis é um dos meus jogadores favoritos de sempre, desde que entrou na Liga. Ele está a cumprir a sua 13ª temporada na Liga. E é um jogador brutal. Defensivamente, diria que é quase chocante como é que ele nunca foi defesa do ano. Ele tem uma capacidade defensiva em bloqueio direto, seja a defender em drop, seja a defender alto, seja em trocas, que é inigualável na Liga. Eu acho que neste momento só o Victor Wembanyama é que pode ser considerado melhor que o Anthony Davis. E portanto, nesse aspecto, o Anthony Davis é uma rede de segurança defensiva absolutamente incrível. Ofensivamente, ele é capaz de fazer coisas brutais. É um jogador também completo, que infelizmente o seu lançamento exterior e até de mid-range caiu bastante, e isso é um problema que ele terá de tentar resolver. Mas aquilo que ele dá defensivamente é muito maior do que aquilo que ele não dá ofensivamente. E atenção, porque ofensivamente estamos a falar de um jogador capaz de marcar 25 pontos por jogo durante uma época inteira. Portanto, eu acho que é uma troca que, para os Mavericks, eu vou dizer isso, hoje vai haver um episódio especial do Afunda 3, onde vamos falar sobre isso, e eu vou dizer isto lá. Na minha opinião, este ano os Dallas Mavericks acabaram de se transformar na maior ameaça no Oeste aos Oklahoma City Thunder, porque os Dallas Mavericks vão ter Anthony Davis, já tem Daniel Gafford e Derek Lively, 2 ótimos postos defensivos, tem PJ Washington, portanto tem uma equipa muito boa, e Anthony Davis vai transformar aquela equipa defensivamente num verdadeiro gigante. Ofensivamente, se tu tiveres um bom base, como era LeBron James em determinadas fases, como é Kyrie Irving neste caso nos Dallas, poder jogar pick and roll com o Anthony Davis é incrível, porque ele dá-te tantas avenidas de poderes. Ele pode atacar o cesto, pode atacar em short roll, pode tentar um floater, pode tentar um pequeno lançamento ali na zona de lance livre. São tantas as armas que é bem sacado isso, porque o Anthony Davis é um jogador tremendo, tem 31 anos, não tem 37. Portanto, os Mavericks, é verdade que perdem um talento geracional, perdem provavelmente o melhor jogador da história da franquia, pelo menos a nível de talento, mas ganham realmente uma peça importantíssima que, defensivamente, comparando Anthony Davis com Luka Doncic, é como comparar a água e o vinho. Igor, transpondo aqui um bocadinho para o futebol, para quem não esteja tão dentro da NBA, podemos traçar algum paralelismo com uma situação que já tenha acontecido? Dois paralelismos. Há um
que é semelhante no sentido do jogador ter trocado a equipa, mas como era uma coisa que já se vinha a falar há algumas semanas, não foi tão chocante. Falo da ida, por exemplo, de Luís Figo, do Barcelona para o Real Madrid. A outra, eu acho que esta é que se enquadra mais, não no sentido de ser parecido o negócio, porque é uma coisa totalmente oposta, mas o choque que foi de um dia os adeptos desse clube acordarem e verem que, neste caso, o capitão, provavelmente o melhor jogador, estava fora do clube. Falo da dispensa de João Vieira Pinto do Benfica, no verão de 2000, quando ele é dispensado de forma inacreditável por Valde Azevedo. O choque que os adeptos do Benfica devem ter sentido naquele momento foi semelhante ao choque que os adeptos dos Dallas Mavericks e que todas as pessoas que seguem a NBA sentiram, porque, só para tu teres noção, quando eu acordei, portanto a troca foi madrugada, diria que a hora portuguesa terá sido de volta das 5, 6 da manhã. Eu acordei, eram 8, e entre as 8 e as 9 eu não tinha total certeza de que não tinha sido um hacker a atacar as contas dos jornalistas americanos. De tão chocante que foi, um jogador de 25 anos, que é provavelmente o melhor jogador ofensivo da liga nesta altura, de repente é trocado. Isto não acontece, nunca aconteceu, nunca houve um jogador deste nível que não quisesse sair da sua equipa, que tenha sido trocado. Isto é uma situação que, por exemplo, para o Luka Doncic custou-lhe dezenas de milhões de dólares, porque o Doncic ia assinar o maior contrato da história da NBA com os Mavericks, estamos a falar de quase 350 milhões em 5 anos. Ele agora já não pode assinar esse contrato, porque só os Mavericks é que lhe podiam oferecer esse contrato, portanto logo aí ele perde perto de 60 milhões de dólares. E depois tem outro problema, o Texas, onde Dallas é, o estado do Texas, não tem impostos sobre as receitas dos ordenados e daquilo que tu fazes. A Califórnia é o estado que tem os maiores impostos. Portanto, o Doncic nesta brincadeira acabou de perder 60 ou 70 milhões de dólares. E agora, isso mesmo para terminar, já falei um pouco na introdução, houve também a ida do De'Aaron Fox para os Spurs. O que é que significa isto? Sim, aqui é um negócio mais normal, digamos assim. O De'Aaron Fox anunciou há mais ou menos uma semana que não queria renovar com os Sacramento Kings e, portanto, os Sacramento Kings tinham uma janela de tempo, mais ou menos um ano, para trocar o Fox, para não o perderem depois quando ele terminasse o seu contrato a custo zero. Portanto, esta ideia de ele ir para o San Antonio Spurs foi logo veiculada, era o destino que o De'Aaron Fox queria principalmente. E porquê? E eu disse isto também no podcast do 00. Este é o primeiro grande momento da influência de Victor Wembanyama na Liga. Porque este é o primeiro jogador, e atenção, o Fox não é um dos 10 melhores jogadores da Liga, nem perto disso, mas é um All-Star, é um jogador de relevo na NBA, e é o primeiro jogador que diz: eu quero sair da minha equipa para ir jogar com Victor Wembanyama em San Antonio. Acabou por acontecer, é uma troca a 3 equipas que leva De'Aaron Fox para os San Antonio Spurs e dá ao Sacramento Kings o Zach LaVine. Quem é Zach LaVine? É um jogador que é ótimo, está a fazer 24 pontos por jogo, é um jogador que tem muitas debilidades e que os Chicago Bulls estavam há 2 anos a tentar ver-se livre, entre aspas, dele. Conseguiram encaminhá-lo para os Sacramento Kings. De'Aaron Fox segue para os San Antonio Spurs e não deixa de ser muito interessante ver que realmente aquilo que nós aqui apontávamos a Victor Wembanyama, que ele ia ser um talento se calhar ainda maior que o de LeBron James, tão chocante isto possa ser, já começa a ser. Logo no segundo ano da Liga, um base All-Star diz: eu quero jogar com Victor Wembanyama. Conseguiu, e neste momento os San Antonio Spurs podem juntar Victor Wembanyama e De'Aaron Fox na sua equipa. Não perderam nenhum jogador do 5 inicial, portanto é uma troca que me parece extremamente positiva para eles, péssima para os Sacramento Kings, que ninguém percebe muito bem o que é que estão a fazer, mas eles lá saberão. E isto só para dizer, para terminar, o mercado de trocas ainda está aberto na NBA, vai estar aberto até o dia 6, portanto até quinta-feira. Ainda vão haver muitas mexidas e muitas noites sem dormir a preparar estas coisas. Foi assim mais um tema do dia aqui no 00. Hoje, segunda-feira, é o último dia de mercado de transferências no futebol. Já sabe que pode acompanhar tudo aqui no nosso site. Vamos ter vários especiais ao longo do dia, portanto, fique por aí.